Feliz sábado. Bom dia, bom ter você aqui de novo. Como é que foi sua semana? Tudo bem? Tudo tranquilo? Que bom. Hoje, não sei como é que tá o clima agora. Já melhorou o friozinho? Melhorou um pouquinho? Me lembro quando eu cheguei aqui de manhã, estava bem fresquinho. Aquele fresquinho gostoso, sabe? E dá vontade de dormir até mais tarde. Mas nada melhor do que vir na igreja nesse friozinho, né? Que a gente se esquenta com os amigos e tal. Muito bom ter você aqui. Hoje nós vamos dar continuidade à série que iniciamos há 2 sábados atrás, Venha o Teu Reino. Assim, estudaremos o terceiro tema dessa série. Mais um aspecto, mais um ponto desse reino que nós tanto buscamos, o reino de Deus. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Enquanto você abre, deixa eu deixar a minha aberta também aqui. Hebreus capítulo 10. Essa semana eu estava, 2 semanas atrás, estava na internet, olhando um pouquinho as redes sociais ali, e eu reparei uma charge que me chamou a atenção. Uma dessas charges que nem tem de jornal, e às vezes publicam na internet também. Essa charge me chamou a atenção, eu até busquei ela para trazer aqui para você. Confesso que eu não encontrei, então eu vou tentar descrever ela para você. É uma charge que se divide em 3 quadrinhos. E ela conta a história de um rapaz que estava navegando na internet e olhando aquelas frases. Sabe aquelas frases de impacto que às vezes colocam? Aquele pensamento, uma frase assim que faz você refletir de uma pessoa importante. E ele estava olhando uma dessas frases, um desses pensamentos que fazem a gente refletir em cima. São 3 frases que ele encontra. E no primeiro quadro acontece da seguinte maneira. Ele está navegando na internet, então ele se depara com a seguinte frase, está lá escrito: ame seus inimigos. Aí assinado, digamos assim, Mahatma Gandhi. E a reação dele ao ler essa frase foi: puxa vida, que lindo, que pensamento lindo, é verdade. Aí no segundo quadro, ele segue sua pesquisa na internet, então ele encontra uma outra frase, escrito assim: ame seus inimigos. Assinado, Buda. E a reação dele não foi diferente, e ele pensou, puxa vida, que profundo, olha, que mensagem profunda, é isso mesmo. E até que ele chega no terceiro quadro, e finalmente no terceiro quadro ele olha lá escrito, ame seus inimigos, assinado, Jesus. Mas agora a reação dele é diferente, e ao ler a frase a reação dele é a seguinte, ah não, religião de novo não vai começar com essa coisa de religião, e vira o rosto tentando não ler a frase. Só porque é religião. A frase perdeu o seu impacto. Interessante, não é de hoje que nós discutimos a relevância da religião, a relevância da igreja na nossa busca com Deus. Até que ponto realmente a igreja é importante para encontrar Deus? Na verdade, a discussão ela vai mais a fundo. Até que ponto a religião ela é relevante para a nossa sociedade como um todo? Você conhece aquela frase bastante famosa de Karl Marx, que ele diz, a religião é o ópio do povo. É bem verdade que alguns sugerem que não foi exatamente isso que Marx quis dizer com essa frase, mas independentemente do que ele quis dizer, é exatamente o que muita gente pensa. A religião é o grande problema da sociedade. Até que ponto a religião é importante? Nós vivemos numa sociedade, uma geração, digamos assim, que até busca Jesus, até busca estar perto de Jesus, mas longe de qualquer prédio chamado igreja. Buscamos Jesus, mas na igreja não. Existe aquela famosa frase que a gente repete também, seguidas vezes, placa de igreja não salva ninguém. E é uma pura verdade essa frase. Eu mesmo já disse algumas vezes no nosso estudo do Começos ali. Só que, às vezes, nós levamos a um extremo muito grande essa frase. Hoje em dia nós temos milhares, e aqui quando eu digo milhares não é exagero, realmente são milhares de denominações adorando o mesmo Deus, seguindo o mesmo livro, mas cada um ensinando uma coisa diferente. Milhares de igrejas, milhares de denominações, milhares de ensinamentos diferentes. E quando a gente vê tanta coisa diferente, tanta coisa que se contradiz, nós acabamos, às vezes, até mesmo magoados com a religião. Eu imagino que existem alguns aqui, por exemplo, que já tenham algum dia se chateado ou se magoado com alguma denominação, ou com a igreja como um todo. Muitos de nós já passamos por decepções com a igreja.
E toda essa decepção que a gente passa porque dizem que é verdade, mas na verdade é uma grande mentira. Quando a gente estuda a fundo, a gente vê que é tudo mentira, tudo calúnia. E tudo isso causa na nossa sociedade, ou forma uma geração que nós vemos hoje, uma geração calejada pela religião. Como resultado, nós acabamos separando a igreja do reino de Deus. Relacionamento com Deus é uma coisa, igreja, religião, é uma coisa completamente diferente. Eu escolho entre um e o outro. Talvez a filosofia que nós vivemos no cristianismo hoje é a seguinte filosofia: Jesus liberta, mas a religião aprisiona. Acontece que na Bíblia, a igreja é extremamente importante. A Bíblia cita muito a igreja. Por exemplo, se a gente pensar no Novo Testamento, se não houvesse igreja, basicamente o Novo Testamento seria reduzido a 7, 8 livros, talvez. Se você olhar todas aquelas cartas paulinas, Coríntios, Romanos, Colossenses, Tessalonicenses, todas elas são cartas enviadas à igreja. Depois, se a gente for para o livro de Apocalipse, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, inclusive no capítulo 1 também está destacado isso, que a revelação que João recebe de Deus, ela é endereçada ou destinada às 7 igrejas da Ásia. E aí você vê as 7 igrejas relatadas no capítulo 2 e 3. Ou seja, sem igreja, talvez nem teríamos quase o Novo Testamento, talvez só os evangelhos. Qual é a importância da igreja? A igreja é sim uma doutrina bíblica. Hebreus capítulo 10, verso 25, você já está aberto, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia de Deus se aproxima. Aqui Paulo está falando o seguinte: você não deve deixar de congregar-se, e aqui ele está falando em outras palavras, você não deve deixar de ir à igreja. Pelo contrário, apesar de alguns estarem fazendo isso, ele diz, convide-os a voltar a frequentar a igreja, convide-os a voltar a congregar-se. E ele diz que esse trabalho deve ser intensificado quanto mais perto estamos do dia do Senhor, da volta de Jesus. Não deixe de ir à igreja, pelo contrário, incentive os outros a ir à igreja. E talvez com esses dois pensamentos diferentes, ou com tantas ideias diferentes, chegamos à grande pergunta de hoje. Será que Deus ainda frequenta alguma igreja? Será que em pleno 2015, Deus ainda frequenta alguma igreja? Na semana passada, você se lembra que o pastor Kleber comentou que igreja não é o prédio, mas pessoas. Você se lembra disso, né? Nós somos a igreja, as pessoas, não o prédio. Com esse pensamento na sua mente, eu gostaria de relembrar com você hoje 3 atribuições que revelam a grande importância da igreja na nossa busca pelo reino de Deus. E eu queria convidar você a iniciar essa busca fazendo uma oração. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, nós te louvamos por mais um sábado a gente poder estar aqui para estudar um pouquinho mais a tua palavra. Senhor, hoje nós vamos tentar relembrar quão importante é a tua igreja. Por que o Senhor escolheu a igreja? Por que o Senhor fundou uma igreja? Por favor, Senhor, nos ajuda nesse estudo. Que apesar de todos os calos que a gente tem, apesar de todas as mágoas que nós temos com a igreja, com a religião, que nós possamos entender qual é o teu real plano para a igreja. Por favor, nos ajude e nos acompanhe. Que o mesmo Espírito Santo que abençoou os profetas a escrever a Bíblia, ele possa nos instruir nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A importância da religião, a importância da igreja, o primeiro aspecto que eu quero trabalhar com você é o aspecto exterior. A igreja nos ajuda na questão exterior, você vai entender. Livro de Atos, capítulo 4. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 4. Atos, capítulo 4, a partir do verso 32. Nós lemos assim. Atos 4, 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as,
traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Só para você entender o contexto desse texto, o livro de Atos, ele começa no momento que Jesus volta ao céu. Jesus morreu, ressuscitou e ele volta ao céu. Aí inicia o livro de Atos. Então o livro de Atos ele pretende nos contar a saga, digamos assim, dos discípulos, continuando o legado deixado por Jesus. Então no livro de Atos, nós temos o relato do que chamamos da igreja primitiva. Ou seja, a primeira igreja, o primeiro grupo, a primeira formação da igreja cristã que se tornou o que nós conhecemos hoje. E quando nós vemos a igreja primitiva, a igreja fundada pelos apóstolos, nós vemos que grande parte dos seus empenhos era dedicado no amor, no cuidado, no zelo pelo próximo. Você vê aqui a descrição que é feita da igreja, ele descreve até uma espécie de comunismo, digamos assim, onde tudo que uma pessoa tinha, ela não considerava a posse dela, mas do todo. Como assim? É como se um dos membros da igreja tivesse uma casa, e essa casa ele tem a mais, ele está sobrando essa casa, não é a que ele mora. Uma opção seria ele alugar essa casa para ter uma renda. Mas a Bíblia diz que nessa igreja, o que eles faziam era o seguinte, essa casa ele não alugava. Pelo contrário, quando ele descobria que tinha alguma pessoa que não tinha onde morar, ele emprestava essa casa para que a pessoa morasse. Ele não alugava, ele emprestava a casa para a pessoa morar. Na pior das hipóteses, ele vendia a casa e dava o dinheiro para a pessoa para que ela pudesse sanar as necessidades. Olha só que mentalidade. Eles estavam mais preocupados com o próximo do que com qualquer outra coisa. E você vê isso em outros versos também. Nós não vamos ler por questão do tempo, mas se a gente voltasse para o capítulo 2 de Atos, no verso 42 a 47, ali você vai ver bem destacado que a união e a harmonia que havia entre as pessoas daquela igreja era baseada apenas e tão somente no serviço ao próximo. Depois, se avançarmos no capítulo 6, verso 1 até o 7, a gente vê ali relatado um dos primeiros problemas e dificuldades que a igreja cristã sofreu. E sabe qual era o problema? Não era indisciplina, não era heresia, não era nada desse tipo. O grande problema é que haviam mais pessoas em necessidade do que a igreja dava conta de ajudar. E esse era o grande problema. As pessoas começaram a ficar conturbadas porque haviam muitas pessoas passando necessidade e a igreja não conseguia atender. Não era por descaso, era por falta de material humano até para poder ajudar essas igrejas. E aí nesse mesmo capítulo, você vê então os apóstolos estabelecendo os diáconos. E para que surgiram os diáconos? Para ajudar os apóstolos no serviço ao próximo, no cuidado daqueles que estão em necessidade. Veja o tamanho da importância do cuidado ao próximo na igreja inicial. Porque eles chegaram à conclusão que quando eles serviam juntos, eles poderiam crescer como um só. A nossa igreja deve ter a mesma preocupação hoje. A igreja, ela deve se preocupar em servir, porque quando servimos juntos, nós crescemos juntos como igreja. Nós nos tornamos um só. Interessante que quando a gente volta o nosso olhar para o reino de Deus, não é diferente. Você não precisa abrir, se quiser, não tem problema, mas eu vou ler para você o texto que está em Mateus capítulo 25, apenas para ser mais rápido, vou eu mesmo ler. Mateus no capítulo 25, no verso 34 a 40, eu vou ler, diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de beber, ou com sede e te demos de beber? E eu pulo para o verso 40, que diz: O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aqui Jesus está falando sobre o reino de Deus. E ele diz que quando os salvos chegarem no reino de Deus, Deus o Pai, ele vira para os salvos como uma espécie de agradecimento. E ele fala para eles assim: olha, muito obrigado, porque quando eu tive fome você me deu de comer, quando eu estava frio você me agasalhou, quando eu estava doente você me visitou no hospital, obrigado por esse cuidado.
E a Bíblia diz que esses salvos olham para Jesus e falam, mas Jesus, Deus, desculpa, ou melhor, obrigado pelo teu agradecimento e tal, mas quando que eu fiz isso? Quando que eu te vi com frio? Quando que eu te vi com fome? Isso não aconteceu. Aí Jesus fala, cada vez que você viu uma pessoa, o teu próximo, o teu irmão, o teu amigo passando necessidade e você ajudou, é como se você estivesse ajudando a mim diretamente. Só que o texto ele vai mais forte, porque se você continuar a leitura no verso 41 em diante, você vai ver Deus falando o contrário, para aqueles que não são salvos. E ele diz, por que você não me ajudou? Por que você não me deu de comer quando eu tinha fome? Por que você não me agasalhou quando eu tinha frio? E etc. E aí esses perdidos fazem a mesma pergunta para Deus, mas Senhor, a gente nunca te viu nessa condição, senão a gente ajudaria. Aí Deus vira para eles e fala, quando você recusou para o seu irmão, era como se você estivesse recusando para mim. Olha que forte. O reino de Deus, ele é baseado na ajuda ao próximo. O reino de Deus tem como forte aspecto o amor e o cuidado pelo próximo. Você vê que a igreja, o reino de Deus tem o mesmo objetivo, o serviço ao próximo. Faz parte da igreja e do reino de Deus. Ajudar aquele que está em necessidade. E uma vez que a igreja são pessoas e não um prédio, eu te pergunto, você tem sido igreja? Você tem sido igreja ao seu próximo? Como você tem lidado com aquele que está em necessidade? Por exemplo, a gente está aqui nesse culto, e quando acaba você sai na rua e você vê um mendigo precisando de ajuda. Como você reage a essa cena? Claro que você pode argumentar, aqui em São Paulo a gente tem que ter preocupação, às vezes é enganação, é verdade. Mas ainda assim eu te pergunto, como você reage quando vê um mendigo na rua? Como você reage quando vê alguém passando fome e pedindo uma comida do seu lado? Vamos mais superficial, talvez, não tão a fundo, mas o que você faz quando está no meio da Avenida Paulista e um carro quebra na sua frente? Você buzina até o ouvido dele estourar também? Ou você para e ajuda ele? Você já parou para pensar nessa possibilidade? O que você faz quando acaba o culto e alguém precisa de carona para chegar em casa porque não tem dinheiro para gastar com o metrô? O que você faz quando alguém está doente? Enfim, você tem sido a igreja para aqueles que estão à sua volta? Lembre-se, pois sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. É isso que Deus fala para ti. Queria ver contigo o segundo aspecto. E o segundo aspecto da igreja, o segundo aspecto da importância da religião, é o aspecto superior. O relacionamento superior. Mateus capítulo 16, esse eu quero ler com você. Mateus capítulo 16, verso 18 a 19. Mateus capítulo 16, verso 18 a 19. Diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Olha só, o contexto desse texto, contexto desse verso, é que Jesus estava conversando com os discípulos, você pode ler isso nos versos anteriores, e ele diz assim para os discípulos: pessoal, quem as pessoas têm dito que eu sou? Como eles entendem que eu sou? E os discípulos falaram: Jesus, as pessoas falam que o Senhor é um profeta, que o Senhor é um grande mestre. Então Jesus vira para os próprios discípulos e diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro toma a frente e ele fala: Jesus, tu és o Filho de Deus. Jesus então, com um ar de felicidade, ele vira para Pedro e fala: Pedro, eu louvo o nome de Deus, porque quem te revelou isso foi o Pai, não foram as pessoas. E por causa dessa fala de Pedro, Jesus diz essa frase: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Esse texto carece, digamos assim, de um pouquinho de interpretação. Não é difícil encontrarmos pessoas que, quando leem esse texto, entendem que Jesus nomeou Pedro como uma espécie de sucessor seu, para que quando ele subisse ao céu, ele assumisse o controle da igreja. Mas não é exatamente isso que está falando aqui. Na verdade, Jesus, ele faz um trocadilho com o nome de Pedro. O nome de Pedro, em grego, significa pedra. Então Jesus fala o seguinte, ele diz: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a igreja. Na segunda parte da frase, Jesus se refere a ele mesmo.
O próprio Pedro, ele condiz essa ideia. Ele afirma, ele confirma essa ideia. Em Atos capítulo 4, verso 8 a 12, e 1 Pedro capítulo 2, verso 4 a 8, Pedro nomeia Jesus como a pedra base da igreja. A igreja cristã, ela foi fundada por Cristo, não por Pedro. Jesus é a base da igreja. Veja, será que a igreja é importante? O próprio Jesus fundou a igreja. E ele ainda diz que contra a igreja, as portas do inferno não teriam força. Isso é muito poderoso. A igreja fundada por Cristo, ela é mais forte do que o inferno. É o que Jesus está falando. E Jesus ainda estabelece um relacionamento entre o reino dos céus e a igreja. Porque ele diz que tudo aquilo que a igreja fizer, ele diz para Pedro, né? Tudo aquilo que você fizer, será feito, aqui na terra será feito nos céus. Veja, esse poder que Deus concede a Pedro não é exclusivo dele. Jesus concede esse poder para Pedro porque ele reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, todo aquele, eu e você, todo aquele que reconhecer Jesus como Filho de Deus, ele tem o poder de que o que é ligado aqui na terra será ligado nos céus. O relacionamento entre a igreja e o reino de Deus, ele é concedido para todo aquele que reconhece Jesus como Filho de Deus. Inclusive hoje. Esse texto você pode também basear em outro verso que diz, tudo posso naquele que fortalece. Aquele outro que diz, tudo aquilo que pedires em meu nome, isso lhe será dado. Porque quando a gente reconhece Jesus como nosso Deus, nós ganhamos esse poder, nós ganhamos a ligação entre a igreja e o reino de Deus. Um dos segundos pontos da importância da igreja é que ela nos leva para mais perto de Deus. A igreja nos ajuda a chegar mais perto de Deus. E com isso eu não estou falando que a única maneira de se chegar a Deus é na igreja. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a igreja é uma das principais ferramentas que você tem disponível para se chegar mais perto de Deus. É para isso que serve a igreja. Isso é a igreja. Se a gente voltar para o Antigo Testamento, nós vemos que um dia Deus escolheu Israel como seu povo separado. Deus separou o povo de Israel. Eles eram um povo especial. Em Gênesis capítulo 22, verso 17 a 18, e no capítulo 26, verso 4, nós vemos Deus conversando com Abraão e com Isaac, sucessivamente. E nesses versos, para Abraão, Deus fala o seguinte: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. A sua descendência vai ser uma enorme nação, mas não para por aí. O plano de Deus não era apenas transformar Israel numa grande nação. Ele continua a promessa para Abraão e fala, e pela sua descendência eu abençoarei todos os povos. A mesma coisa Deus repete para Isaac, pela tua descendência abençoarei todos os povos, todas as nações. Quando Deus escolhe Israel como um povo separado, não é porque eles eram mais importantes, porque eles eram mais perfeitos, porque Deus ia transformar eles em poderosos, não. O objetivo de Deus era abençoar todos os povos. Deus queria usar Israel como um instrumento para se tornar conhecido para todas as nações. E uma prova disso que aconteceu de fato é que você vê alguns personagens na Bíblia que não eram judeus, não eram israelitas, mas que adoravam o Deus de Israel. Por exemplo, Melquisedeque, Jó, Jetro, o sogro de Moisés, Ruth e tantos outros personagens que não tinham nada a ver com a linhagem de Abraão, mas que adoravam o Deus de Israel. Porque através de Israel, Deus se fez conhecido a todos os povos. Se nós entendemos que a igreja não é um prédio, mas são pessoas, entenda, a igreja do Antigo Testamento não é o santuário. A igreja do Antigo Testamento não é a sinagoga. A igreja do Antigo Testamento é o povo de Israel. Nós somos o povo de Israel da atualidade. Porque quando Jesus veio à terra, o que ele fez foi abrir esse povo escolhido para todo aquele que aceita Jesus como Salvador. Todo aquele que aceita Jesus como Salvador, ele começa a fazer parte do povo escolhido de Deus. Portanto, a igreja é sim o povo escolhido de Deus. A igreja é sim o povo separado por Deus, mas isso não é fechado para um grupo especial. Todo aquele que aceitar Deus como Salvador, todo aquele que quiser fazer parte do povo de Deus, a igreja está aberta. Esse convite de Deus é para todos. Todos deveriam fazer parte do povo escolhido por Deus. Basta você aceitar Jesus como seu Salvador.
como seu Deus, como seu rei. E ao refletir nisso, eu te pergunto, se a igreja é o povo escolhido de Deus, você é a igreja? Uma vez que a igreja é o povo escolhido de Deus, você tem sido igreja? Você faz parte do povo de Deus? Isso não é restrito para ninguém. O povo de Deus está aberto para qualquer um. Para qualquer um. E o terceiro e último aspecto que eu queria ver com você hoje, terceiro e último âmbito da igreja com relação ao reino de Deus, é o âmbito interior, nosso desenvolvimento interior. 1 Coríntios capítulo 12, é o último texto que quero ler com você hoje. 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 12. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12. Diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pulamos para o verso 15. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser o corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhes aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Aqui Paulo ele faz uma analogia interessante, ele compara a igreja com um corpo, onde Jesus é a cabeça e todos nós somos os membros. E a ideia é muito interessante, porque você tem seu corpo. Imagine a parte mais insignificante do seu corpo, talvez, que você não dá muito valor. Tira o seu dedinho do pé, para ver como vai ser. Logicamente eu nunca testei, senão não tem volta, né? Mas dizem que se você tira o dedinho do pé, você perde completamente o equilíbrio do corpo. Dizem. Cada parte do corpo é fundamental. E quando você tem o corpo e perde um dos membros, o corpo fica defeituoso, o corpo fica manco. A igreja é a mesma coisa. Todos nós somos membros de um corpo, a igreja. Todos nós juntos formamos um corpo, a igreja. Se um de nós é retirado, a igreja fica falha. Essa é a lógica. Só que a lógica inversa, ela também é verdadeira. Porque se você pegar o corpo e retirar um membro, o que acontece com esse membro? Se eu pegar minha mão e retirar ela do meu corpo, o que acontece com a minha mão? Ela morre. O corpo fica defeituoso, mas sobrevive, mas a mão morre. A igreja é a mesma coisa. Quando você perde a igreja, a sua fé, ela pode morrer. Ela fica mais suscetível à morte. Em outras palavras, o que eu estou tentando te dizer é que a igreja precisa das pessoas, tanto quanto as pessoas precisam da igreja. A igreja precisa de você, tanto quanto você precisa da igreja. A igreja te faz bem. Deixa eu contar uma experiência para você. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de visitar uma reunião dos alcoólicos anônimos. Eu fui uma vez, mas não por necessidade, que fique claro, foi para conhecer o formato. Amém, né? Mas foi bem interessante a experiência. Eu estava na faculdade ainda, mas era uma espécie de um estágio, e foi tão marcante que eu me lembro ainda mais ou menos como foi a reunião. Era mais ou menos o seguinte: as cadeiras, eram como se fossem as três primeiras fileiras aqui das cadeiras, estavam dispostas mais ou menos dessa forma, porque era basicamente esse o tamanho da sala. E na frente havia um púlpito, não muito alto, bem baixinho, com uma mesa e uma pessoa sentada na cadeira à mesa. Essa pessoa era uma espécie de um líder deles, enfim. Bom, como que funcionava a reunião? Era de noite, então nessa mesa, a pessoa ela tinha vários papéis espalhados. E nesses papéis estavam escritos, por exemplo, os regulamentos, digamos assim, dos alcoólicos anônimos. Eu não me lembro o número exato, mas se eu não me engano são em torno de 12 passos que os alcoólicos anônimos eles tomam para poder superar o vício da bebida. E ele vai lendo. O mais interessante nesse ponto é que não havia retórica, não havia uma dinâmica, porque a pessoa que falava ela não era preparada para falar. Ela apenas estava trazendo conteúdo. A leitura era feita mais ou menos dessa forma.
ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze. E ainda que eu distribua todos os meus bens. Nesse jeito. Para mim, que estava ali só assistindo, no mínimo cansativo. Depois que ele terminava de ler todas as regras, que era bastante coisa, ele então ofereceu a oportunidade do testemunho. E naquela ocasião, 2 ou 3 pessoas aproveitaram a oportunidade e foram dar o seu testemunho. Contar a experiência de qual foi a tentação, digamos assim, que eles passaram aquela semana, como eles fizeram para vencer. Cada testemunho durava em torno de meia hora, 40 minutos. E assim foi a reunião. Para mim, se eu pudesse definir em uma palavra o que foi a reunião, eu colocaria talvez entediante. A palavra que melhor define o que foi aquela reunião para mim. Porque eu estava sentado, ouvindo coisas que para mim não eram interessantes, e de uma forma que não atraía. Você não tem show pirotécnico, você não tem nada que chame a atenção. Começou a me dar sono. Mas o que mais me chamou a atenção de tudo, era a reação dos, vamos dizer, ex-alcoólicos. Foi a reação deles que mais me chamou a atenção de tudo. Porque o tempo inteiro, enquanto eu estava bocejando, eles estavam vidrados. O olho arregalado, olhando o que estava sendo falado. Ouvindo o que estava sendo falado. Eles não bocejavam, eles não olhavam para o lado, um silêncio absoluto. Todo mundo focado no que estava sendo falado. E eu comecei a refletir o porquê disso. Os ex-alcoólatras, eles não iam lá para ver um show, eles não iam lá para ver um show de entretenimento, eles iam naquela reunião, porque eles sabiam que a vida deles dependia daquilo. Eles sabiam que aqueles regulamentos que talvez sejam restritivos, era a única forma deles se livrarem do vício da bebida. Eles sabiam que aquelas histórias das pessoas que talvez não eram tão interessantes, eram estratégias de mesmos problemas que eles enfrentavam e que poderiam ajudar eles a vencer o problema deles. Eles sabiam que se eles não fossem naquela reunião, a vida deles poderia ser perdida, ser jogado fora numa garrafa de cerveja. A igreja nada mais é do que uma reunião de pecadores anônimos. Todos nós somos viciados no pecado. E todos nós buscamos o mesmo objetivo: vencer o pecado, vencer a tentação, encontrar Jesus, chegar ao céu. Todos nós temos o mesmo objetivo. Por isso, quando você vem à igreja, você não deve vir para ver um show de entretenimento. Você não deve vir à igreja para ver um show pirotécnico. Você não deve vir à igreja para sentir uma coisa sobrenatural tomando conta do seu corpo. Não é isso. Igreja não é isso. Igreja nada mais é do que um lugar cheio de pessoas falhas. Quem está aqui na frente é mais falho ainda. Mas juntos buscamos a libertação do vício do pecado. A única cura para o pecado que existe é Deus. E o regulamento para encontrar essa cura é a Bíblia. Por isso é tudo que nós fazemos aqui, estudar a Bíblia. Isso é igreja. Por isso que, por exemplo, quando você vem à igreja, julgamentos não cabem. Porque ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo é viciado na mesma coisa, o pecado. A igreja é o lugar onde você vem semanalmente para recarregar as suas baterias. Encontrar força para enfrentar as mesmas provações, semana após semana. E talvez ao terminar essa reflexão sobre os alcoólicos anônimos, eu te pergunto, ou eu te convido, ou concluímos, deixe a igreja te ajudar a vencer. Venha na igreja para vencer o vício do pecado. Em segundo lugar, ajude quem está à volta a vencer também. Quando você vem à igreja, a gente bate papo, a gente mata a saudade dos amigos, é verdade. Mas não perca tempo falando sobre o futebol da semana. Você tem a semana inteira para isso. Não perca tempo falando sobre os problemas do trabalho, você vai sofrer com eles a semana inteira. Gaste o tempo da igreja buscando experiências de como vencer o vício do pecado. A nossa vida depende disso. Enquanto não colocarmos isso na cabeça, a gente não vai chegar no ponto da igreja. Ao invés de bater papo sobre as tendências da moda na igreja, converse assim, amigo, essa semana eu tive tal luta. O que você faz geralmente para vencer isso? Isso deveria ser igreja.
Ao invés de você chegar para outra pessoa e falar, nossa, quanto tempo eu não te vejo, como é que está a família, que carro novo que você comprou, ao invés de falar isso, fale assim, amigo, essa semana eu vivi uma experiência com Deus tão forte, e o que eu fiz para viver foi isso, por que você não experimenta também? Isso é igreja. São pessoas defeituosas, são membros mancos, buscando se unir para formar um corpo perfeito, guiado por Cristo Jesus. Por isso, igreja são 3 coisas. Em primeiro lugar, igreja é o grupo de pessoas que se reúne para servir o próximo, para demonstrar o que é cristianismo na prática. Em segundo lugar, igreja é o grupo de pessoas que Deus separou para, por seu intermédio, abençoar a todos os povos, inclusive em nossa geração. Em terceiro lugar, a igreja é o grupo de pessoas que não é o dono da verdade, mas que com suas lutas e seus defeitos se une para vencer a doença do mundo. Em outras palavras, igreja nada mais é do que o povo de Deus. E é através da igreja que Deus manifesta o seu reino aqui na terra. Por isso eu queria terminar essa reflexão fazendo um convite a 2 grupos de pessoas. Veja em qual você se encaixa. E o primeiro grupo de pessoas que Deus quer fazer um convite nessa manhã é você que já faz parte da igreja. Você que já faz parte do povo de Deus. Para você, primeira coisa, lembre-se de ser igreja, aquele que precisa. Não venha a esse prédio para poder avaliar quem se veste melhor. Não venha a esse prédio para avaliar quem fala melhor. Não venha a esse prédio para ver quem é mais perfeito. Seja igreja para aquele que precisa. Em segundo lugar, desfrute da oportunidade da igreja para aumentar o teu relacionamento com Deus. Não se iluda que um dia você vai ter um relacionamento com Deus tão íntimo que você vai falar, não, agora eu estou pronto, Jesus pode voltar que eu estou salvo. Isso não vai acontecer. Busque na igreja aumentar cada vez mais o teu relacionamento com Deus. E em terceiro lugar, busque a igreja para não lutar sozinho. Você não tem que lutar contra o pecado sozinho. Tem um grupo de pessoas aqui tentando te ajudar. O segundo grupo que eu queria fazer, que Deus quer fazer um convite nessa manhã, é você que não faz parte da igreja. Você que não se entregou ainda ao reino de Deus. E a esse grupo, primeira coisa, Deus está te chamando. Deus está te chamando para fazer parte do reino de Deus. Deus está te chamando para fazer parte do seu povo. Não importa quem você é, não importa o que você faz, não importa o que te trouxe aqui, Deus está te chamando. Permita-se, em segundo lugar, fazer parte do povo de Deus. Atenda ao convite de Deus. Entre para o povo escolhido dele. Por isso, ou melhor, resumindo tudo isso, um terceiro ponto que eu te digo é: Deus escolheu essa igreja um dia, muito tempo atrás, para que você possa sair daqui abençoado hoje. Se você faz parte do grupo que ainda não está no povo de Deus, aceite o chamado de Deus. Você não está aqui à toa hoje. Você não veio aqui à toa hoje. Deus está te chamando, porque Ele quer abençoar a sua vida através dessa igreja. Respondendo à pergunta inicial, Deus frequenta a igreja sim. Deus ama a sua igreja, porque Deus ama o seu povo. Que você possa sair daqui hoje, refletindo no privilégio de ser igreja, repetindo o verso do Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento
necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Senhor Jesus, obrigado porque quando nós pedimos venha o teu reino, o Senhor de fato vem. Obrigado pela igreja, Senhor. A forma que o Senhor encontrou de manifestar o teu reino aqui na terra, Senhor. Nós sabemos que uma vez que a igreja é formada por pessoas, a igreja é falha. Nós sabemos que a igreja tem defeitos, porque nós temos defeitos. Nós sabemos que a igreja tem lutas, porque nós temos lutas. Mas o que nós te pedimos é que cada dia mais nós possamos ser mais igreja, mais parecidos contigo, mais parecidos com aquela igreja que o Senhor fundou há 2000 anos atrás. Meu Deus, para aqueles que fazem parte da igreja do teu povo, que eu me incluo nesse grupo, primeiramente nós te damos graças pelo privilégio de um dia ter nos chamado. Nós não merecemos. Eu não teria me escolhido, mas o Senhor me escolheu. Que nós possamos aproveitar o privilégio, desfrutar da bênção de ser igreja. Que nós possamos cada vez mais crescer no relacionamento contigo, mas que nós possamos também fazer com que os que estão à nossa volta possam crescer junto conosco, porque nós não queremos chegar no céu sozinhos. E quanto a isso, eu
Eu aproveito e te peço, Senhor, por aqueles que estão aqui hoje e não fazem parte ainda do teu povo. Senhor, é possível que tenha pessoas aqui que não fazem parte da tua igreja, porque há muito tempo já se magoaram vezes após vezes com aqueles que se dizem teu povo. Meu Deus, quebra o coração dessa pessoa, Senhor. Que ele possa desfrutar junto conosco do privilégio de ser do teu povo escolhido. Que nós possamos sair daqui felizes por estarmos junto contigo. E que nós possamos voltar sábado após sábado, semana após semana, à tua igreja, ao teu povo, para cada vez mais te conhecer, para cada vez mais estar próximo de ti. Até que o teu reino de fato venha. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para você. A gente se vê semana que vem. Eu esqueci de um detalhezinho. Nós estamos agora naquela transição do segundo e terceiro culto. Então convido para que todos sejamos igreja lá fora. Possa nos abraçar e desfrutar da bênção de Deus. Bom sábado.